Boa tarde, meus caros. Boa tarde, minhas caras. Está começando mais uma live aqui no canal do Daniel Nóbrega ou Danferno, como é que vocês preferem chamar? A propósito, é Danferno porque é meu nome, é Daniel Fernandes da Nóbrega. Então isso dá um acrônimo aí bem interessante. Essa live, deixa eu tirar aqui o som. Essa live eu fiz aqui, a ideia é me apresentar um pouco, dando um panorama aí de como foi minhas posições políticas ao longo dos anos, né? Eu tô aqui até com uns pontos aqui para não esquecer. E assim, é, peraí que eu tenho que lembrar de não balançar o negócio aqui. Bom, e aí, ao mesmo tempo, a gente vai tentar jogar um jogo. Porque eu que quero ter essa experiência de ver como é que é jogar e falar ao mesmo tempo. Se der certo, a gente faz mais, né? Agora você pergunta, qual jogo? Qual jogo? Bom, meu PC não é o PC da NASA. Meu PC não é o melhor PC do mundo. Então, o que que vai acontecer? A gente vai jogar Roller Coaster Tycoon. Você que lembra desse jogo aí, esse jogo clássico aí dos anos 90, anos 2000. Ele é um jogo extremamente capitalista, tá? É onde você trabalha em um parque para fazer o parque ganhar muitos dinheiros. Então, vamos começar a jogar. E aí o que acontece? Eu joguei ele um pouco ano passado, né? Só que aí foi passando as fases e tal, fiz o percurso completo lá do original, né? E aí eu tava jogando os packs de expansão, né? Só que o que acontece? Eu fiz um reset no meu HD, né? Eu formatei meu HD, e aí eu perdi o progresso. Assim, eu tenho saves de cada fase, mas eu perdi o progresso. Ele não. Aí eu tenho que passar tudo de novo e tal. E aí, bom, enfim. Como eu gosto de jogar o jogo, como eu acho um jogo fácil de jogar também. Então, é isso, é fácil. Eu jogo com as mãos para trás. Então, eu acho que pode ser um bom começo aí. E aí a gente vai começar na segunda fase, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Aí eu vou ver aqui se vocês estão ouvindo o jogo ou não. Só um segundo aqui. É, Então, vamos ver aqui então. É, Vou abrir aqui de novo. Assim, gente, problemas técnicos, né? Assim, como já fiz isso antes, então vai ter problemas técnicos. Vamos lá. É, inclusive, um problema é que alguém tá ouvindo até demais, né? Pois é. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Um problema muito sensível é que eu tô com um delay de 20 segundos. Então, assim, por isso que eu fiquei testando o áudio no início da live e tal. Vou tentar mais uma vez aqui. Bom, isso sou eu falando durante o jogo. Vamos ver. Bom, enquanto isso a gente pode começar. Quer dizer, não, deixa eu começar o jogo pra ir. Porque aí eu explico como é que é o jogo e tal. Beleza, acho que agora tá bom. Se não tiver bom, vocês falam que aí eu diminuo mais o volume do jogo, tá? Aqui pode diminuir quanto quiser. Vamos lá. Novo jogo aqui. Dynamite Doom, segunda fase.
beleza? Primeiro vamos pausar o jogo, tá? Para eu explicar aqui como é que ele funciona. Você é um administrador de parque de diversões e a ideia é você completar algum objetivo, certo? Então, nesse caso aqui, nessa fase, o objetivo é ter 650 guests, que são visitantes, né? No parque até o fim do outubro, ano 3, com uma nota de parque de pelo menos 600. Dito isso, bom, a nota de parque é um índice de qualidade de parque e a quantidade de guests são essas pessoinhas que vocês estão vendo aqui que estão paradas no jogo pausado, né? Sim, já vamos fazer uma coisa aqui que é aumentar a quantidade de custo de investimento de pesquisa, aumentar o empréstimo aqui e vamos dar play aqui, né? Vamos ver o que é que tem nesse parque aqui, tal. Bom, que eu me lembro tem uma montanha-russa no início aqui já, né? Beleza. Tal. Vamos lá. Esse jogo eu joguei muito durante a infância e joguei um pouco aí depois de adulto já também, só pela nostalgia, né? É isso que vai mover aqui a conversa de hoje. Bom, vamos lá, minha posição política, né? Eu nasci numa família de classe média, classe média alta, filho de médico, né, cara? Pra quem não me conhece. Então, assim, sou de Salvador, eu originalmente, né? Salvador, na Bahia. E, assim, eu vou jogando o jogo aqui, tá, gente? Se você nunca jogou o jogo, não tem problema, só aprecie as imagens, tá? Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas porque eu me mudei muito aí durante a minha vida. Mas eu sou originalmente da Bahia. Que apesar de ser um estado que tá com o PT aí durante muito tempo, já foi bastante conservador, né? E eu a interpreto como um estado bastante conservador. Naturalmente, né, meus pais, minha família inteira, ela é de direita. Então, assim, eu cresci nesse contexto. Então, assim, fui ensinado desde cedo, né, a não, por exemplo, a chamar o Lula de ladrão, né? Então, isso aí pra mim era lugar comum. Eita, tá muito. Assim, crescendo assim nesse contexto, isso, claro, que me influenciou desde que eu era pequeno, né? E tal. E assim, foi só com mais maturidade que eu fui vendo que não era bem assim as coisas, né? Essa primeira fase que eu vou delimitar aqui, eu vou chamar de fase pré-2013, né? Por que pré-2013? Porque, assim, teve um acontecimento aí no Brasil, em 2013, né? Que eu acho que foi de despertar político de muita gente, inclusive o meu. Então, antes de 2013, eu fiz escola, né? Fiz um colégio aí chamado Colégio Maristas, que é um colégio católico, certo? E apesar disso, ainda eu tive alguns professores de esquerda, né? E eles foram bastante influentes aí na minha formação política e tal. Mas assim, eu ainda. Eu não. Eu. Até Até 2013, né? Eu não pensava tanto em política assim. Eu tinha uma visão liberal padrão, assim, né? De como eram as coisas. E. E assim, dizer que vamos prender o Lula era uma coisa que eu ouvia com frequência e que eu concordava. Isso mesmo durante o auge aí do governo Lula, tá? Mesmo durante aí 2008, 2009. Bom, aí em 2012 eu entrei na faculdade, né? Entrei na faculdade e eu fiz 18 anos e minha primeira foi quando eu tirei o título de eleitor, né? Meu título de eleitor eu tirei para votar
em 2012 e eu já estava fazendo faculdade. E um detalhe, eu não estava fazendo faculdade mais em Salvador, eu já estava em São Carlos. Eu fiz a USP de São Carlos. Eu ingressei em engenharia elétrica com ênfase eletrônica lá. E comecei meu curso lá em 2012. Então eu já tirei meu título de eleitor lá em São Carlos. Que foi uma coisa meio fora do comum, né? O pessoal geralmente lá, né, como uma cidade universitária que vem gente de várias partes do Brasil, o pessoal tirava o título na sua cidade, né? Por exemplo, sei lá, tem um colega meu que é de Porto Nacional. Então ele... não, ele de Porto Nacional tirou... Enfim, tirou em São Carlos também. Mas tinha um colega de Piracicaba, por exemplo. Aí ele fez o título dele e voltava em Piracicaba. Então, com essas... Devido a isso, eu tirei meu título lá em São Carlos e ia votar em São Carlos. O problema é que eu não conhecia nada de São Carlos, né? Eu cheguei lá, não era... A faculdade lá não é tão, assim, integrada com a sociedade. Existe, inclusive, rixas, assim, de não gostarem dos estudantes e tal. Enfim, conversa para outro dia, né? Mas a galera lá não se envolvia muito na política da cidade, pelo menos quando eu comecei a fazer faculdade lá. Tinha DCE, né, que lá chama Centro Acadêmico e tudo mais, uma atividade política lá dos estudantes, mas não era muito integrado com a política da cidade, né? Ah, pra quem não sabe, lá tem a USP de São Carlos, que foi a que eu fiz, e tem também a UFSCar, a Federal de São Carlos, que é bem maior e que, enfim, acaba sendo mais presente na política sancarlense, assim, vamos dizer. Pelo menos é a impressão que eu tive. Inclusive a Erika Hilton, quem não sabe, ela fez faculdade em São Carlos. Não sei se ela nasceu lá, tá? Mas ela começou a carreira política dela na UFSCar, junto nos movimentos lá. Tal. Agora eu esqueci qual é o curso dela, mas ela começou lá. Vamos ver se dá pra fazer uma montanha-russa legal aqui. Acabou? Bom, eu geralmente pego essa montanha-russa pronta, tá? Porque é mais fácil. E eu não quero... Não tô aqui pra dificuldade, né? Como eu já disse. Vamos tentar essa aqui. Essa aqui é legal. Vou tirar os tacos aqui da frente. Bom, e aí eu fui votar lá em São Carlos. E aí tinha uma briga de esquerda e direita. Acho que era gerontologia. Eu acho que a Erika Hilton era alguma coisa assim. Eu não lembro. Ou era terapia ocupacional. Agora eu realmente não vou lembrar. Pode ser gerontologia o curso dela. Pode ser. Então, mas voltando aqui. Ficou um pouco alto essa montanha-russa, hein? Eu esqueci de contratar mecânico. Vamos fechar aqui. Contratar uns mecânicos aqui. Uns 3 mecânicos. Porque afinal de contas, né, gente? Engenharia, pô. Tem que ter engenheiro mecânico. Eles chamam de mecânico, né? Mas é técnico no geral. Pra todos os efeitos aqui desse jogo, né? Enfim. E aí eu fui votar e tinha uma briga esquerda-direita lá. A esquerda era o Barba, que emulava uma imagem de Lula, assim, né? E a direita era um cara que estava tentando se candidatar lá há muito tempo. Enfim, eu não votei em ninguém para vereador e votei no terceiro colocado para prefeito. Eu lembro que o nome do cara era Eduardo Brinquedos. Eu falei assim, pô, não sei nada daqui. Eu vou votar nulo nas duas. Eu pensei em anular o voto nas duas. Mas acabei indo pro Eduardo Brinquedos porque eu sabia que ele não ia ganhar e, enfim, né? Por que não votar no cara dos brinquedos? Né? Ele, inclusive, é dono de uma loja de brinquedos lá. Por isso que é o nome Eduardo Brinquedos, né? Então ele já era de direita também, né? Bom, isso foi em meu 2012. Em 2013, aconteceu as grandes manifestações, né?
E assim, como São Carlos não era apartado do mundo, né? É uma cidade brasileira. E tinha bastante estudante lá e continua tendo, né? Devido às faculdades. E assim, dá pra ter uma vida política. Outra pessoa que saiu de São Carlos dessa época aí, de 2013, foi a famosa Sarah Ginomini, né? A Sarah Winter, né? Enfim, já tive fofocas dela lá em São Carlos. E eu já esqueci as fofocas, inclusive. Mas ela é de São Carlos também, assim, fez carreira política lá, né? Outra personalidade aí dessa época, inclusive. Bom, como não era apartado, teve lá as manifestações do. Como não era apartado do mundo, né? Teve as manifestações do 2013, né? Que eram, vamos dizer assim, foram polêmicas depois, até hoje se analisa, né? O que elas significaram, o que não significou, tal. Tem livros escritos sobre isso. Mas agora eu preciso concentrar aqui nos faxineiros, tá? Faxineiro é muito importante, cara. Manutenção, tal, faxineiro. E aí, eu não fui em nenhuma manifestação. Porque eu não dava tanta importância pra isso. E não gostava de me envolver, não queria me envolver, tal. Fiz egípcia, não fui em nenhuma manifestação de 2013. De junho de 2013, né? O que acontece? Até hoje eu penso se eu devia ter ido ou não, né? Mas como foi em junho, a minha boa desculpa que era que tava, né, na época de prova, né? E realmente estava. E isso pra mim bastou como desculpa, pô. Não vou perder tempo indo numa manifestação. Pra você ver como é que era a minha cabeça nessa época, né? Bom, aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando a gente começou lá a ter o curso, né? A gente tinha uma sala lá que eram umas 50 pessoas. E a gente fazia matéria junto, né? Quem tava no período ideal, quem passava umas coisas, ia fazendo matéria juntos. E aí, logo no início, a gente precisou de um representante de sala, assim, para organizar algumas coisas. Por exemplo, drive com materiais, né? Lista, ir lá no Xerox, botar a lista e tal. Aí, eu não fiquei como representante, mas eu fiquei como vice-representante do turno. Esse meu colega de Porto Nacional, ele ficou como representante. E aí, o que acontece, né? No segundo semestre de 2013, quem for da USP, quem for da Unesp talvez, vai lembrar que teve uma greve da USP. Uma greve bem grandinha até. E lá no caso, né, nosso centro acadêmico de São Carlos, teve essa greve também. Certo? Então aí a gente já vai fazer a transição aí pro pós 2013, né? Nos meus cálculos aqui. E teve essa greve. E assim, como eu era liberal, vamos dizer assim, né? Eu me digo que eu era neoliberal. Bom, eu fui contra a greve no início, certo? Porque o estudante não é pra fazer greve, o estudante é pra estudar e tal, e por que vai parar as matérias, vai não sei o que, tal, e etc, e não vão fazer greve. Eu lembro que na época tinha muita discussão nos grupos de Facebook da faculdade, né? Eu adorava discutir. Até hoje tem gente que discute lá, porque... No Facebook, eu digo, né? Mas nem sei se existe o grupo de Facebook ainda. Mas enfim, eu não discutia muito nos grupos, mas eu via discussões, né? E aí teve a greve e, assim, eu ia lá nas assembleias votar contra a greve, né? Aí, quando a greve pegou fogo mesmo, que começou, eu fui... Começou, né, a realmente fechar, a gente fechava os blocos de aula para não ter aula, etc. Aí começou a não ter aula, por greve de alunos, né? Quando começou,
teve uma assembleia que eu lembro que eu e meus amigos, a gente foi votar na assembleia, né? E a gente chegou lá pra votar contra. Só que aí a gente escutou a assembleia, né? Que os caras lá tinham pauta e tal, umas pautas válidas e tal. Como eu fui pra votar contra, eu votei contra, certo? Porém, alguns dos meus colegas foram convencidos. Aí se tiver alguém lá aí dessa época ouvindo, eu lembro assim, tá? Não sei se foi exatamente isso. Não sei se talvez vocês já foram pra votar a favor da greve, né? Mas eu fui votar contra e continuei votando contra, certo? Só que meus colegas eles votaram a favor da greve, certo? Então a maioria da minha sala ia votar a favor da greve nessa assembleia. E nessa assembleia a greve ganhou. Assim, eu fiquei um pouco decepcionado, né? Pô, greve e tal, que merda. Mas uma coisa que eu tinha na minha cabeça era que o centro acadêmico lá, a representação dos estudantes, ela era o nosso ente político ali a que a gente estava sujeito, né? Então, se é pra fazer greve, vamos fazer greve. E aí, foi uma coisa curiosa, né? Eu lembro até do dia disso. Logo depois da assembleia, o pessoal começou a puxar voluntários, né, pra fazer os piquetes e tal. E aí, assim, uns meus amigos foram lá e eu pensei, cara, eles estão nos representando, o que foi decidido aqui é a vontade popular. Vamos lá, vamos fazer esses piquetes aí. E eu acabei indo, eu fui votar contra, votei contra e fiz o piquete. Aí no outro dia eu tava lá piquetando lá um bloco de aulas. Então assim, isso mostra assim, pra mim, assim, refletindo, eu sinto como se fosse um preâmbulo assim de que eu sempre tive potencial assim de ser mais de esquerda, sabe? E aí, bom, essa greve passou, né? Teve uns episódios curiosos assim, né? Porque a maior parte da sala era a favor da greve, né? Ficou a favor da greve depois dessa assembleia aí. Mas teve gente que foi sempre contra a greve, né? E se sentia sentia que assim, sentia que era errado proibir ter aula ou ir contra a aula, etc. Então a gente teve uma reunião específica, né, nós todos da sala, e a gente ia decidir assim se a gente ia pedir pro professor não dar aula ou se o professor ia dar aula, etc. A gente fez uma mini assembleia assim no nosso, eu não tô vendo aqui, cara. Essa aqui. Cara, acho que essa aqui. Porra, não é isso. Deixa eu ver se deu um movimento no meu confio. Esse jogo tem isso, né? Meio ruim de ver. O que ele diz aqui? Roller Coaster on the Way. Ah, tá. Não é o... Por isso. Enfim, e aí teve aquele momento, né? Era uma maioria ali e os caras diziam não, é nosso direito e tal, e a gente falou não, não vai ter. E isso inclusive foi motivo de racha, digamos assim. Não de racha, né? Mas de um desconforto assim depois com esse pessoal aí que queria ter aula por qualquer forma. Né? E assim, e aí nesse momento, né, eu acabei organizando essa discussão porque, enfim, eu tava indo fui na assembleia, tava indo nos comandos de greve lá, nas palestras que eles organizavam. E assim, eu era vice-representante de sala, então caiu no meu colo isso aí, de organizar essas votações e tal. E aí eu lembro que teve um dia que a gente tava na frente do bloco e piquetamos a nós próprios, né, nossa própria sala. Bom, aí começou a minha experiência política per se, assim. Naquela época também foi naquela época que eu tava conhecendo os canais aqui do YouTube, né? Os canais de discussão e tal. O canal do Pirula foi o primeiro que eu descobri, né? Eu descobri em 2012. Aí toda aquela tropa do Lanterna Verde lá, quem é da época vai se lembrar,
Eu descobri por essa época também. E aí eu descobri um cara, né? Que eu acho que vocês vão lembrar, que até o Pedro Tem Forma menciona ele de uma forma que. De uma forma que eu não menciono, assim, tá? A minha análise sobre ele é um pouco diferente, que é o Clarion. O Clarion de Lafalote. Ele tinha um canal no YouTube que era muito acessado, né, por essa galera. Discutia muito aí, sim, as coisas. Tinha uma produção bacana pra época, assim, sabe? Os vídeos com certa edição e tal. E aí, cara, eu como era liberal, eu via o que ele falava e concordava, né? Porque ele era liberal também. Então, assim, e ele acabava me dando muitos argumentos para continuar na minha liberalismo. Né? Aí em 2014 teve a eleição, a segunda eleição da Dilma, né? E, cara, eu votei, no primeiro turno eu votei no Eduardo Jorge. Eu fiz exatamente o que o Clarion fez. Ele votou no Eduardo Jorge no primeiro turno, por causa das pautas liberais aí, de liberar aborto, maconha, etc. Olha o cara bonito aqui agora. E no segundo turno, Aécio Neves. Me arrependo? Cara, eu tento não me arrepender de nada na vida, né? Mas assim, eu poderia ter votado melhor. Bom, e aí, sim, aí teve isso, né? Aí eu continuei liberal por mais uns 2 anos. Foi por aí que conheci o canal do Pedro também, né? O canal do Tem Forma. E... Caralho. Tô clicando, tá dando errado aqui. Bom, dito isso, né? Eu fui inclusive a favor do impeachment da Dilma. O que é também lamentável, né? Mas assim, eu fui a favor do impeachment, mas não fui em nenhuma manifestação tal, porque, como eu disse, eu não me envolvia, né? Eu não achava que política era pra mim e tal. E, assim, olhando hoje, pô, ainda bem que eu não me envolvi, né? Porque podia até criar memória afetiva. E me livrei dessa. Né? E assim, e é uma coisa verdadeira, tá? As pessoas criam memórias afetivas de política e tal. Assim, escapei de criar essa memória afetiva aí. Bom, o que aconteceu então? Teve o impeachment da Dilma e assim, eu assisti não assisti todos, né? Eu assisti boas partes dos votos da votação que ocorreu, né? Então assim, eu lembro de ficar bastante enojado com os votos dos deputados, né, cara? Aquilo ali foi uma merda. E assim, principalmente do Bolsonaro, né, cara? Assim, eu já era contra a ditadura, né? Eu já me sentia liberal. Uma coisa que eu sentia, né, é que como eu nasci numa família muito conservadora, eu me sentia muito revolucionário por ser liberal, né? Porque eles são conservadores mesmo. No sentido de, não, a ditadura foi boa pro Brasil e tal. Então, assim, pô, tendo essa referência, né, eu achava que eu tava sendo muito radical já. E aí, bom, depois do impeachment da Dilma, uma das influências naquela época minhas, e assim, depois que teve 2013, etc., eu fui procurar as pessoas, né? Procurei canal no YouTube, procurei programa de rádio. Nesse programa de rádio eu encontrei o Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo, que é liberal, até hoje liberal. Na época era um liberal conservador de direita, né? Hoje não é exatamente isso, né? Mas ele me influenciou muito nessa época. E por ter me influenciado muito, foi que, enfim, ele foi um dos motivos de eu ter sido a favor do impeachment da Dilma. Não que isso me exima de alguma culpa, né? Mas teve isso.
O Reinaldo Azevedo, na época, inclusive, ele era da Jovem Pan, né? Teve o evento lá que foi vazar nos áudios dele com a irmão, prima do Aécio lá. E aí ele foi... Ele saiu da Jovem Pan, né? Mas ele apresentava o que hoje é o Pingo nos Is, que é um negócio extremamente reacionário, né? Mas tá bom. Até hoje eu ainda escuto Reinaldo Azevedo de vez em quando, tá? Bem de vez em quando. Mas, ainda assim, naquela época eu escutava quase diariamente. Então, Reinaldo Azevedo e tal. Deixa eu ver aqui. Aí, eu me senti neoliberal. Eu me assumi neoliberal mesmo. Inclusive, por causa do Reinaldo Azevedo, eu não sentia assim... Não sentia como uma peste assim, neoliberal. Eu falava, não, sou neoliberal mesmo. E durante o governo Temer, eu fui a favor do governo Temer. Pois é. Eu fui a favor do governo Temer. E, cara, assim... De início fazia sentido, mas depois começou a fazer nenhum sentido, né? Porque o Temer chegou a aprovação de 4%. Nesses 4% eu acho que eu não já tava na cola dele, não. Eu tentava me inspirar em outras coisas, né? Alguns anos antes eu tinha dado uma passada pelo Partido Novo, né? O Partido Novo ele não começou em 2014 ainda, né? Ele começou em 2018 a concorrer às eleições, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Ou 2016 já tinha alguma coisa lá de prefeito e tal, mas pelo menos em São Carlos não tinha prefeito. Em 2016 eu não votei porque eu não estava em São Carlos, então eu justifiquei o voto, né? Aí tá. O que eu tô falando? Tá falando do Azevedo. Deixa eu só construir esses quiosques aqui. Bom. Gente, uma coisa. Eu só pretendo jogar 1 hora do jogo hoje, tá? Porque eu tenho compromisso mais tarde. Vou dar até dar uma salvada aqui. Bom. E aí? Tá, Reinaldo Azevedo. Eu fui muito influenciado também pelo Partido Novo nessa época. Eu lembro de assistir umas palestras do Pondé com o Partido Novo lá, 2014, 2015. Essas coisas assim, sabe? Eu pensei em filiar o Novo, mas mais uma coisa que eu escapei aí de ter uma memória afetiva, né? Não entrei no Partido Novo. Foi uma grande sorte também. Mas ainda porque, né, eu me sentia que não era a minha praia, assim, política. Não valia a pena me envolver. Aí, o que acontece? Pô, meia hora já. Vamos acelerar um pouco aqui. Essa história, né? Tá ficando muito longa. Em 2018 teve a ascensão do Bolsonaro, né? E aí, cara, eu era liberal, mas eu não era liberal burro, né? Até se vocês forem procurar no vídeo do canal, até informa lá o vídeo que ele falava sobre o Bolsonaro, né? Para o liberal não ser Bolsonaro, não entrar na onda do Bolsonaro. Eu falei, foi um dos que falou lá, pô, nem fudendo, eu sou liberal, eu não vou com o Bolsonaro, não. Algo do tipo, né? Mas a liberação foi toda com ele, né? E porra, que merda, né? Sabe aquele negócio, não importa tanto quem tá do outro lado, mas importa quem tá do seu lado? Pô, isso aí me preocupou bastante, né? E aí, cara, é onde vem essa foto da capa aí do vídeo, né? Porque foi chegando a eleição, cara, eu não queria. Eu era muito antipetista ainda, né? Eu não queria Haddad de forma nenhuma. E não queria Bolsonaro de forma nenhuma. Então, cara, pra mim qualquer coisa tava valendo. Então eu botei aquela foto lá do Facebook, né? Com aqueles tagzinhos ali de cada candidato. Anunciando assim, pô, eu vou votar em qualquer coisa. Só não vou votar no Bolsonaro e no Haddad. E eu ia votar no terceiro colocado. Outra coisa curiosa, né, que tinha uns movimentos na internet, assim, no Facebook, principalmente, que encarnavam extremos não, né? Extremos não. Hashtag extremos não. E assim, eu entrava nesses grupos aí, cara, e era tudo alquimista enrustido, sabe? PSDB enrustido. Porque ninguém queria Marina, ninguém queria Ciro,
Era extremos não, mas só o Alckmin. Essa era a vibe dos grupos, né? Aí eu, porra, que merda, né? E o Alckmin não tava nem perto do Ciro, da Marina. Então, aí foi chegando a eleição, muitos amigos meus iam de Ciro, aí eu fui de Ciro, né, cara? Cirei ali já em 2018. Aí o que acontece, né? Se você não foi pra esquerda, fui de Ciro no primeiro turno e no segundo turno eu votei no Haddad, tá? Só pra deixar claro. Pô, eu sou extremos não, mas tem um extremo que é pior que o outro, né? Já era minha análise na época. Então assim, eu votei no Haddad e tal. Uma coisa média. Beleza. E comecei a me ver cada vez menos liberal no sentido de concordar com as coisas, né? Porque assim, se você não andou pra esquerda um pouquinho no governo Bolsonaro, cara, eu acho que você não anda pra esquerda nunca, né? Porque puta que pariu, que governo de merda. Então assim, durante o governo Bolsonaro eu comecei a andar pra esquerda, né? E uma das coisas que eu encontrei, né? Pô, já tinha votado no cara, né? Foi o Cirão, né? Vamos aí assistir vídeo do Cirão. E aí eu assistia vídeo pra caralho do Cirão. Inclusive, assim, todas as palestras, todas as rádios, né? E aí você fica, porra, o cara fala de indústria, o cara fala do papel fala bem de economia e tal, parece que sabe das coisas. E aí você vai na onda do Cirão, né, bicho? E assim, o Ciro fala bem, né? E ele fala bem de um jeito que o universitário gosta de ouvir, né? Na época universitário. Assim, ele foi lá foi em 2016. Em 2016 eu acho que ele foi lá na faculdade. E eu ouvi um pouco da palestra dele, né? Então eu já tinha uma experiência, né? Foi 2016 ou foi 2018 mesmo? Não lembro. Mas eu já conhecia ele assim, pessoalmente, né? Sabia que ele falava bem e tal. Assim, bom, eu fui assistindo o vídeo do Ciro, fui me convencendo pelo cirismo, né? E pelas pautas que ele defende, não só o Ciro, né? Mas vendo que esse negócio de Estado mínimo não serve pra nada e tal, e estudando mais esses assuntos. E aí, bom, essa parte do jogo aqui, cara, que fica fácil, né? Porque é só administrar. Então, vou só administrar. Só ficar olhando, né? Mas bom, aí o Ciro... Aí eu fui vendo o vídeo do Ciro e tal, aí virei Cirete, né? Na pandemia eu já era Cirete. Já era cirista, né? E inclusive, eu já fazia hashtag no Twitter a favor do Ciro. Porque nessa época eu criei um Twitter também, comecei a me engajar mais no Twitter. E essa parte da minha vida é meio chata, né? Se você falou de política comigo nessa época, ali 2019, até eu ter largado o Ciro, né? Graças a Deus foi um pouco antes da eleição também. Assim, pô, eu era o Ciro chato, sabe? Não era tão chato que eu tinha noção das coisas, né? Pô, eu não vou ficar falando de Ciro o tempo todo. Mas se o assunto entrava na política, eu tentava meter o Ciro no meio, né? E aí, não, assim, desde que o Lula foi solto até a eleição, o que o Ciro fez foi andar muito pra direita na estética, andou muito pra direita nas falas e tal. E assim, eu que fui convencido pelo Ciro anterior de ser centro-esquerda, né? Assim, uma social-democracia difusa e tal. Cara, já não dava, né? E nessa época também eu comecei a assistir de novo os vídeos do Pedro, né? As lives e tal, que tem nessa fase aí de lives. E cara, assim, lamentável o que aconteceu com o Ciro Gomes desde a soltura do Lula, né? Desde que o Lula foi solto. Porque ele se viu obrigado a ir pra direita, né? A cooptar o de direita, né? Obrigado não. Ele fez essa opção, né? E aí, cara, só decepção. E assim, nessa época eu já comecei a consumir um pouco de conteúdo comunista também, né? Inclusive aí do Jones Manuel, que é o melhor fisgador de cirista do webcomunismo, tá? Eu sou um fisgado por ele. Então, assim,
ele bate muito nos mesmos temas, nas mesmas pautas. Então é uma estratégia porque eu vejo que o Jones ele faz certo de fisgar cirista e dá palco pra isso. Enfim, e dá certo pra ele. Mas bom, aí surgiu o Ian, surgiu o Gafato, surgiu essa galera toda aí. Mas assim, eu já assisti alguns vídeos desses desde antes, né? Sabrina Fernandes, por exemplo, eu lembro de assistir há muito tempo já. Mesmo durante muito tempo não concordando com ela, né? Mas já assisti há muito tempo. Tal, e assim, naturalmente eu fui me afastando do Ciro e me aproximando dos comunistas, né? Inclusive, em 2022, mesmo ainda estando com o Ciro, né? Assim, eu cheguei a me filiar ao PDT, inclusive. Essa é a resposta da pergunta. Ah, você já se filiou a algum partido? Já, eu estou, inclusive, até hoje filiado no PDT. Só que nunca fiz nada pelo partido, tá? Só tô lá com a filiação. Nunca ninguém me cobrou nada. Já mandaram mensagem no WhatsApp uma vez, eu tinha mudado, trocado de cidade e tal. Então, não acabei nunca fazendo nada pelo Ciro, nenhuma atividade além de hashtag no Twitter. Bom, e aí, com a ascensão do webcomunismo, assim, né? Eu fui me sentindo cada vez mais convencido, mais influenciado por essa galera. E quando chegou 2022, que era a época de eleição... 2022 era a época de eleição? Era a época de eleição. Eu já estava a favor, assim, de ir pra manifestação contra o Bolsonaro e tal. E, assim, foi o que eu fiz. Inclusive, meu segundo encontro com meu noivo, né? Foi uma manifestação contra fora Bolsonaro. Aí eu fui lá numa manifestação, tal, o PCB lá de São Carlos estava forte nessa época. E tinha muita gente, né, universitária no PCB. E me encantou os olhos, assim, pô, essa galera parece legal, tal. Eu não cheguei a me filiar no PCB, tá, gente? Assim, mas eu tenho uma simpatia. Tanto pelo PCB quanto pela UP. Que são os dois partidos aí mais de comunismo aí que tem mais qualidade assim no comunismo, pelo que eu vejo, né? E aí eu ia nas manifestações com esse meu noivo, né? Que é meu noivo agora, mas que eu conheci na época era namorado, né? E a gente ia nas manifestações, a gente foi umas 3, eu acho, 4. Inclusive uma do Vídeo dos Excluídos, né? Que o pessoal ficou com... O Jones acusa o pessoal de ficar com medo de sabotar o ato, né? Em 2022. Ou foi 2021? Eu acho que foi em 2021, viu? Eu acho que fui trocando as bolas. 2022, eu já tinha mudado para o Rio de Janeiro. Foi 2021. Em 2021 eu comecei em manifestações fora Bolsonaro, já tinha caminhado bastante para a esquerda. E 2022 foi quando eu larguei assim do Ciro de vez, né? E inclusive fiz campanha pro Lula no segundo turno. Eu tinha mudado pro Rio na época, né? O que acontece? Em 2021 eu fiz um concurso. E aí eu passei e aí eu vim morar onde eu tô agora, no Rio. E aí, cara, no segundo turno eu cheguei a fazer campanha aqui pelo Lula, caminhando no Leblon com a Simone Tebet. Olha só que situação. Bom, enfim, é o que eu fiz, né, a favor. Eu acho que eu fiz mais pela candidatura do Lula que o Ciro, inclusive. Sinceramente. E aquela declaração lá que ele fez do segundo turno foi o mesmo que não fala nada, né? Contra o Fora Bolsonaro? Alguém falou aqui que eu fui contra o Fora Bolsonaro. Não, fui a favor do Fora Bolsonaro, tá? Contra o Bolsonaro e a favor do Fora Bolsonaro, tá bom? Então, assim, voltando aqui ao joguinho, né? Inclusive esse que tá aí falando no chat é o meu noivo, inclusive, né? Eu não sei se ele queria que eu expusesse ele, né? Mas já expondo. Ele que estava comigo nessas manifestações todas, que, enfim, ele que já era comunista antes de me conhecer, continua comunista hoje, e com quem eu troco bastante ideia a respeito disso, né? Parceiro de vida aí que tá comigo, e que eu tô com ele.
Enfim. Aí, no segundo turno de 2022, eu já me considerava muito bem comunista, né? E hoje eu tô aí na luta, né? Assim, eu não tô organizado em um partido, eu faço parte dos sindicatos, né? Compareço lá nos atos e tal. Então tá tendo algumas bricas aí do sindicato com a empresa e eu tô comparecendo e tal. Não sou muito engajado, mas até hoje minha grande contribuição assim pro web comunismo é ter feito até o Repórter, né? Que é o canal de cortes do Pedro. Inclusive, abrindo parênteses aqui, eu comecei em 2022, né, o canal de cortes. No início eu fazia manualmente, e aí eu parei de fazer porque eu passei nesse concurso, eu tive que mudar, e aí foi possível tocar o canal. E aí, depois disso, eu voltei recentemente, ano passado, com o canal, porque surgiu a IA e as APIs de IA aí, né? E essas APIs facilitaram muito fazer os cortes e tal. E assim, hoje eu faço os cortes meio que semi-automáticos, né? Eu só uso critério lá para aprovar ou desaprovar os cortes. Então é isso. E aí eu caminho cada vez mais para a esquerda, né? Hoje eu me entendo comunista. Sei que isso pode soar estranho aí para algumas pessoas. E assim, isso pode acarretar algumas cobranças, né? Porque existe realmente essa cobrança. Ah, você é comunista e não faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você é comunista e faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, nas possibilidades do que eu tenho na minha vida, né? A situação aí junto ao sindicato, de vez em quando. E esse canal de cortes aí do Pedro. E agora meu canal aqui. Que você está assistindo agora, né? Obrigado por assistir. Bom, aí que a gente pode fazer aqui agora, né? Então, o jogo, cara, ele é bem devagar. É um jogo antigo, né? E como ele é antigo, ele tem outra proposta de ser no sentido de ser devagar, né? O pessoal tinha muito mais paciência antigamente, eu acho. Então, assim, você tem que estar com 650 até o ano 3, né? Eu já não deu nem o final do ano 1, tá em julho do ano 1, e tô com 578. Assim, rapidinho chega lá. Vocês viram que é fácil mesmo o jogo, pra quem tem as mãos, né? Então, eu não sei se eu paro por aqui. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode reagir a um vídeo. Porque o Jones, né? Lembrando, eu fiz engenharia elétrica com empresa eletrônica na USP, né? E o Jones acabou de lançar um vídeo, né? Sobre engenharia. Então, assim, pode virar um react essa live aqui. Deixa eu salvar aqui o jogo. Aí, talvez, né, cara? Tenho que ver se vai dar certo fazer o react. Sim. Vamos vir aqui. Pronto, saiu o jogo. Então a gente pode reagir aí o Jones. Eu queria que desse 1 hora, né, de live, pra ver se eu consigo tocar por 1 hora.